Pokémon lutadores são normalmente conhecidos pelo seu alto ataque físico, porém baixo ataque especial, e com isso em mente eu decidi tentar zerar Pokémon Fire Red apenas utilizando os Pokémon lutadores. Como não temos inicial lutador no jogo, eu tive que fazer uma modificação, e decidi colocar como inicial o Meditite, mesmo que ele não seja obtenível no jogo. Eu decidi que seria uma boa escolha pela tipagem e também pela variedade, já que só podemos pegar 4 Pokémon lutadores diferentes no jogo, devido ao fato que temos que escolher um entre Hitmonlee e Hitmonchan. Então começar com o Meditite pelo menos garantiria que eu tivesse 5 Pokémon para ir para a liga, e com ele nomeado de Cebolinha vamos para a primeira batalha. Infelizmente seu único ataque de dano é Bide, então ele não consegue ganhar do Charmander, embora ele quase tenha conseguido. Seguimos então e vamos direto para a rota 22 do lado de Viridian. Ali podemos capturar um novo membro da equipe, o Mankey, que como é fêmea foi nomeado de Conga. Upamos os dois e batalhamos contra o nosso rival, o que nesse primeiro momento é uma batalha tranquila. Vamos então para a Pilter e está na hora de enfrentar o Brock. Definitivamente não é uma batalha difícil, já que nossos Pokémon têm vantagem contra os Pokémon tipo Pedra. A Conga consegue facilmente derrotar o time inteiro do Brock, e eu decido ensinar o TM de Rock Tomb para ela, já que vai ajudar a lidar contra os Pokémon voadores. Depois de passar pelo Monte Moon e chegar em Cerulean, vamos enfrentar novamente nosso rival. O Cebolinha agora tá com o Mega Punch aprendido, o que torna mais fácil derrotar o Pidgeotto. Pelo resto da batalha também não temos muita dificuldade, até porque o Abra ainda nem tem ataques de dano, e ele cai para apenas um soco. E tá na hora de mais um ginásio, aqui a coisa fica mais complicada, já que o Starmie da Misty é do tipo psíquico que é forte contra a gente. Derrotar o Starmie é fácil, porém quando o Starmie entra, ele dá logo um crítico que derrota o Meditite com uma só. E pro meu azar o Starmie dá outro crítico seguido, derrotando a Conga com um golpe só também. E é claro, eu não posso usar itens de batalha para facilitar, logo eu não posso curar meus Pokémon e tenho que derrotá-la de uma vez só. Agora na segunda tentativa, eu tento setopar com o Meditate antes, já que vai aumentar meu ataque e talvez eu consiga derrotar o Starmie com um soco só. Porém o que acontece é que quando ele entra em campo, ele me dá outro crítico seguido. E a Conga fica sem ter muito o que fazer. Depois de algumas tentativas aperfeiçoando a estratégia, vamos para a definitiva. A verdade é que eu tinha toda uma estratégia utilizando o Meditate para aumentar meu ataque e também utilizando o Rock Tomb para diminuir a velocidade da Starmie, porém quando eu finalmente consegui não foi bem assim. O Meditite derrota a Starmie com um Mega Punch, então eu troco para Conga para tentar utilizar o Rock Tomb para diminuir a velocidade. Só que graças ao Water Pulse ela fica confusa e se bate, não conseguindo fazer nada. E sem mais esperanças eu apenas fico clicando o Mega Punch, o que acaba derrotando a Starmie. Dessa vez o Cebolinha sobreviveu, já que com tantas tentativas que eu fiz antes, ele acabou chegando no nível 25, sendo suficiente para aguentar 2 Water Pulse sem ser derrotado. E assim garantimos a segunda insígnia. Agora chegando em vermelho, a gente tem que ir no navio pegar o Cut, só que a gente tem uma batalha com o rival antes. Eu achei que teria problemas com essa batalha, porém graças ao nível ser um tanto baixo, foi tranquilo de passar utilizando o Mega Punch. E a partir de agora da minha equipe vai ter um Oddity que vai ser quem vai utilizar o Cut por enquanto e também vai utilizar o Flash depois. E tá na hora do terceiro ginásio. Os primeiros Pokémon do Surge são fáceis pra Conga derrotar, porém o Pikachu ativa o estético que deixa ela paralisada, fazendo então com que quando o Raichu entrasse, ele conseguisse acabar com ela de uma vez. O Cebolinha entra e eu tento dar um confusão, que realmente não foi uma boa ideia. O Raichu utiliza Double Team e depois ainda me paralisa, fazendo com que eu não consiga mais acertar golpes e basicamente me derrote facilmente. Bom, depois de mais 2 tentativas, vamos para a última. Dessa vez eu começo com o Cebolinha do Mega Punch, que consegue derrotar os Pokémon facilmente, já que é um ataque bem forte e ele tem Huge Power. O Raichu também quase cai para uma só, mas ele se recupera e me paralisa com um Static. Porém eu continuo insistindo com o ataque e ele finalmente cai. Avançando pelo mapa, chegou a hora de pegar o nosso próximo Pokémon, o Machop, lá no Rock Tunnel, que a gente usou o Flash com o Oddish. Ele vai ser um Pokémon bem importante pro resto do jogo, e eu decido nomear ele de Manny. Bom, depois disso eu pretendia direto enfrentar a Erika, então já comecei a upar meus Pokémon quando cheguei em Celadon. Porém eu lembrei que tínhamos uma batalha contra o rival em Lavender antes, mas agora meus Pokémon já estavam upados e eu fui lá. Então já temos um Primeape e um Machoke. Eu utilizo os Rock Tombs da Conga contra o Pidgeot, e depois eu entro com o Manny, que possui Rock Slide que ele aprendeu com o tutor lá na caverna, o que também é um ataque bem forte e bem útil para esse desafio. E utilizando isso ele derrota praticamente todos os outros Pokémon do rival facilmente, exceto o Charmeleon, que eu decido trocar para Conga para acabar com ele com Rock Tomb, já que seria fácil de qualquer jeito.
E como era o plano, vamos para o ginásio da Erika. Aqui eu começo com o Cebolinha, já que eu penso que seus ataques psíquicos vão ser fortes contra os pokémons venenosos dela. Porém ele ainda passa um pouco de dificuldade e cai pro Victreebel. Eu entro com o Manny e parto pro Rock Slide, que dá bastante dano, porém ele toma muito dano também e cai pro Tangela. A Conga entra, acaba com o Tangela, mas não é capaz de acabar com o Vileplume. Eu começo de novo com o Cebolinha e dou um Confusion, mas logo troco pro Manny para tentar acabar com o Victreebel. Ele consegue, mas toma bastante dano e acaba paralisado no processo. Com a chegada do Tangela, eu troco pra Conga, que pode usar ataques lutadores, já que o Tangela não é resistente a eles porque ele não é venenoso. Assim eu chego no Vileplume com todo mundo vivo, utilizo um Rock Tomb para diminuir a velocidade dele e continuo tentando dar o maior dano possível. Depois eu troco pro Cebolinha, dou um Calm Mind e finalizo utilizando Confusion. E é claro que não podemos deixar o Giovanni passar impune, embora a batalha dele é bem fácil, já que o time dele é composto de Pokémon Pedra e Pokémon Normal, ambos fracos pro tipo lutador. Um lugar importante para ele agora é o Dojo em Saffron, já que lá a gente pode pegar o nosso próximo Pokémon lutador. Eu enfrento o mestre e consigo derrotá-lo. Agora me resta uma escolha, Hitmonlee ou Hitmonchan. O Hitmonlee eu acredito que seja mais forte no geral, porém eu escolho o Hitmonchan por um motivo experimental, já que ele possui os socos elementais. Porém nesse jogo os 3 socos são ataques especiais, já que depende do tipo, e o ataque especial do Hitmonchan não é lá essas coisas, então eles vão ser fracos, mas eu espero que pelo menos ter esse coverage seja bom, e bem, só o futuro dirá, mas eu escolho ele e nomeio de Jack. Passando disso, tá na hora de libertar Saffron do domínio da equipe Rocket, porém eu tenho que enfrentar o rival novamente. Porém é claro, eu tive culpa antes, então tivemos novas evoluções. Agora o Manny é uma Champ e o Cebolinha é um Medicham. Infelizmente o Pidgeot do rival consegue derrotar a Conga facilmente, mas o Manny logo vem para acabar com ele. Ele passa um pouco de dificuldade no Execute, acabando paralisado, mas o resto do time cai rapidamente para ele. Indo pro Giovanni novamente, dessa vez ele tem alguns pokémons venenosos, o que dificulta um pouco a batalha, porém ainda assim é uma batalha bem fácil, já que os pokémon dele caem bem rapidinho. E antes de irmos para os próximos 2 ginásios, temos mais um pokémon para pegar. Eu fui lá para Fúcsia pescar com a Good Rod e consegui encontrar um Poliwag, que vai evoluir para Poliwrath, um Pokémon lutador. A que eu encontro é fêmea e eu nomeio de Misty. Com ela agora upada e evoluída, vamos enfrentar o Koga. Para dar uma ajuda, eu ensinei Dig pro Manny, mas isso não é muito útil contra o Koffing, que simplesmente explode logo de cara. Depois vem o Monkey, que a gente consegue até dar um bom dano, só que graças aos Minimizes, o Manny começa a errar muitos ataques e é derrotado. Mas ainda não estamos em perigo, já que o Cebolinha tem Psychic, o que dá bastante dano em Pokémon venenoso, assim derrubando o resto do time com facilidade. Voltando direto para Saffron, temos que enfrentar a Sabrina, o que poderia ser uma das batalhas mais difíceis do desafio, já que ela possui o tipo psíquico. Eu começo com a Misty, já que eu ensinei Thief pra ela para tentar dar um dano com o ataque Dark, porém o ataque especial dela não é tão bom assim e acaba não dando muito dano. Então eu parto pro Body Slam, já que ataques físicos vão ser mais úteis aqui. Assim o Kadabra cai e vem o Mr. Mime. Eu tento voltar pro Thief, mas infelizmente não é uma boa ideia. Depois da Misty cair, entra o Manny com seu Rock Slide poderoso. Ele quase derruba o Alakazam também, só que ele acaba sendo derrotado. E então entra a Conga, que agora tem Aero Ace, o que também é um bom ataque que não erra, e acaba com o Alakazam. E com o último Pokémon sendo Venomoth, é só continuar no Aero Ace que ele é derrotado. Por incrível que pareça, eu consegui fazer esse ginásio de primeira. Atravessamos o mar e chegamos em Cinnabar, indo direto para o próximo ginásio depois de passar pela mansão Pokémon. Definitivamente não teríamos dificuldade aqui, já que a Misty é um Pokémon de água e seu Surf é muito poderoso, derrotando os Pokémon do Blaine com extrema facilidade. E é claro que não seria diferente para o último ginásio, já que o Giovanni utiliza Pokémon de terra, então o Surf conseguiu acabar com ele também com extrema facilidade. E o TM de Earthquake que ele dá vai ser bem útil para substituir o Dig do Manny. Agora era a hora da última batalha importante antes da liga, mais uma batalha contra nosso rival. Eu decido testar algo aqui. Eu começo com o Jack para dar Thunder Punch no Pidgeot, mas isso se prova bem ruim, já que o ataque quase não dá dano e ele é derrotado facilmente. Eu trago o Manny para derrotar o Pidgeot, mas antes ele toma um pouquinho de dano, já que ele é o Rock Slide. E logo depois chega o Alakazam, que é mais rápido, e derrota ele. Eu trago então o Cebolinha e consigo derrotar ele facilmente utilizando o Brick Break.
Contra o Charizard, eu tento utilizar a Misty com seu Surf, que derrotaria ele facilmente, mas infelizmente ele deu um crítico no Gatek e acabou derrotando ela. Logo eu trago a Conga e dou um Rock Tomb. Porém ainda falta metade dos Pokémon dele e eu só tenho 2 Pokémon vivo. O Rhyhorn é fácil de derrotar, mas o Execute tem um problema, já que ele é tipo psíquico e meus Pokémon não estão preparados para enfrentar ele. Com sorte, o Cebolinha consegue derrotar ele, mas ele tá paralisado e com pouquíssima vida. E o Gyarados, que é o último Pokémon, é bem forte e consegue derrotar quem sobrou facilmente. Voltamos para a revanche e agora vamos começar da maneira certa, utilizando o Mane para dar um Rock Slide no Pidgeot e ele ser derrotado com um golpe só. Depois vem um Alakazam que a gente já sabe lidar. É só dar 2 Brick Break com o Cebolinha. O próximo é o Charizard, então eu volto pro Mane já que um Rock Slide deve bastar. Infelizmente eu erro primeiro e perco muita vida. Eu decido arriscar e ele sobrevive com 4 de HP e consegue derrotar o Charizard. Depois a Conga derrota o Rhyhorn e vem o Execute. Eu troco pro Mane para utilizar um Rock Slide que daria bastante dano, e ele logo cai. Então eu trago o Cebolinha para finalizar com o Brick Break. E por fim vem o Gyarados e eu tento deixar o Jack brilhar utilizando o Thunder Punch, que é vezes 4 de dano. Mas mesmo assim o dano é bem baixo. Por sorte o Gyarados não atacou de volta e apenas usou o Rain-Dance. Então eu consegui derrotar ele mesmo assim, e assim derrotamos o rival novamente e agora vamos direto pra liga. Então começamos a batalha contra a Lorelai. Ela utiliza Pokémon de gelo, então os Pokémon lutadores vão ser bem fortes contra ela. Eu começo com o Mane, que é o mais forte da equipe, e dou um Brick Break. O Dewgong cai e ela logo traz o Slowbro, que é mais difícil de lidar, já que ele é psíquico e água. Eu troco pro Jack para tentar alguma coisa com o Thunder Punch, mas o dano é quase nulo. O Jack cai e eu volto pro Mane para tentar dar um Rock Slide. Infelizmente ele é derrotado e agora é vez da Misty, e utilizando um Strength e um Thief somos capazes de derrotá-lo. Para o Cloyster eu trago a Conga, e após lidar com alguns Protects ela cai com 2 Brick Breaks. Chegando a Jinx eu continuo usando Brick Breaks, a Lorelai cura algumas vezes mas ela não é páreo para nós, e agora falta só o último Pokémon, o Lapras, e eu mantenho a Conga. Um Brick Break tira mais da metade da vida, mas ela cai para um Ice Beam. E é aí que o Cebolinha vem e finaliza a batalha e podemos seguir então para o Bruno. Eu começo com o Cebolinha, mas troco logo pra Misty porque é mais fácil de lidar com o Onix com o Surf, que derrota ele com um golpe só. O outro Onix vem e o destino dele é exatamente o mesmo. Para lidar com o Hitmonchan, eu trago de volta o Cebolinha, já que ele é do tipo psíquico, então ele vai dar bastante dano. Ele cai rapidamente, mas o Hitmonlee chega e acaba derrotando o Cebolinha com um Mega Kick. Eu trago o Mane e começo a usar Earthquake até conseguir derrotar ele. E chegamos no último Pokémon, que é o Machamp. Eu tento lidar utilizando meu próprio Machamp, mas como estamos no nível abaixo, ele infelizmente é derrotado. Então eu trago a Conga, que com seu Aerial Ace vai conseguir finalizar a batalha. Chegamos então na terceira membra da Elite dos 4, a Agatha. Ela começa com um Gengar e usa o Psyche com Cebolinha, mas não acaba derrotando ele de uma vez, o que permite que ela se cure e contra-ataque, o que acaba complicando um pouco pra gente, já que ficamos confusos. Por isso eu decido trocar pro Jack, já que tava com pouca vida, eu achei que ele finalizaria, mas ele dá menos dano ainda e é derrotado. Eu trago de volta o Cebolinha agora não confuso e ele finaliza o Gengar, mas ainda temos uma longa batalha pela frente. Contra o Golbat eu trago o Mane pra usar Rock Slide, mas infelizmente não é o suficiente, ele é derrotado. Eu finalizo com a Misty e quando vem o Haunter eu troco pro Cebolinha pra dar um Psyche nele. E com a vida do segundo Gengar no nível 58, ele é demais pra mim e o Cebolinha acaba caindo. A Misty volta pro campo e finaliza ele com o Surf, mas o Arbok era forte demais e termina de finalizar o meu time. Nesse ponto eu decidi que tinha que upar mais meu time, até porque o Pokémon mais forte do campeão era nível 63 e eu tava com o time no nível 55, ou seja, lá na frente as coisas iam complicar ainda mais. Então eu decidi colocar no nível 60 e ir upando durante a liga. E agora de volta pra revanche da Agatha, o Cebolinha no nível 60 ainda não é capaz de derrotar o Gengar, e ela se cura algumas vezes e com um pouco de sorte utilizando o Confuse Ray, o Cebolinha se bate e não consegue derrotar o Gengar e cai pra ele. Então eu trago a Conga, que com o Aerial Ace, que é um ataque que não pode errar, consegue acertar o Gengar mesmo através do Double Team. É a vez do Golbat e eu troco pro Mane, que utiliza 2 Rock Slides para derrotá-lo. Faço a mesma coisa com o Haunter, que cai facilmente para o Rock Slide, e contra o segundo Gengar eu volto pra Conga e utilizo o Aerial Ace para evitar errar contra os Double Teams. E com só o Arbok faltando, um Earthquake do Mane era o suficiente para finalizar a luta. Vamos então para o último membro da Elite 4, o Lynx. Ele começa com Gyarados e eu começo com o Jack na tentativa de dar dano utilizando Thunder Punch vezes 4 nele. Como vimos antes, o dano é baixo e graças a algumas curas o Gyarados consegue derrotar ele, mas é claro que logo em seguida vem o Mane e consegue finalizar o Gyarados.
Já pro Aerodactyl, a Misty era a melhor opção, utilizando um Surf que daria bastante dano, embora ele quase derrote ela com um ataque voador antes. E é aqui que chega o problema, o Dragonite é muito forte. Eu troco pro Manny pra dar um Rock Slide, mas o Wing Attack do Dragonite também dá um ótimo dano. Infelizmente, graças ao item que ele estava segurando, ele se cura, o que vai tornar mais difícil derrotá-lo. Ele derrota o Manny e agora eu tô ficando sem opções. Eu trago a Conga pra tentar fazer algo com o seu Rock Tomb, mas infelizmente ela erra o ataque e o contra-ataque do Dragonite derrota ela numa só. Eu trago o Cebolinha e dou um Toxic, que agora era questão de tempo até o Dragonite cair. Infelizmente o resto dos ataques não dão dano suficiente e o Cebolinha cai junto com o Dragonite, sobrando só a Misty com pouquíssima vida contra o Dragonair, que derrota ela com um único Outrage. Para nossa revanche, eu acabo começando com o Cebolinha sem querer e troco pro Manny para dar um Rock Slide que vai dar bastante dano no Gyarados. Ele também consegue tirar bastante vida da gente, mas ele é derrotado no final. Novamente, para derrotar o Aerodactyl, a Misty é a melhor opção, e como ela já estava com pouca vida, eu mantenho ela contra o Dragonite para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, mas infelizmente ele era mais rápido e finaliza ela de uma vez. Eu trago o Jack para tentar alguma coisa com os Ice Punches e dá pouquíssimo dano ainda assim, embora eu ainda tenha conseguido atacar algumas vezes e deixar o Dragonite com a vida baixa. Trazendo o Manny, então eu tento fazer alguma coisa, mas o Dragonite ainda é mais rápido e finaliza a gente com o Outrage. Inclusive, vale citar que nessa batalha eu tô com um Pidgeot na equipe, já que eu esqueci de tirar ele. Ele é o Pokémon que eu tava usando Fly, e eu até fui até Celadon ver se tinha algum TM de gelo pra ensinar pra Misty, mas infelizmente não tinha. E aí quando eu voltei eu acabei esquecendo de tirar o Pidgeot da equipe e ele vai ficar aí até o final. Enfim, eu trago o Cebolinha e graças à confusão do Dragonite junto com o Toxic eu consigo finalizar ele. E agora faltam apenas os dois Dragonairs. Eu tento dar um Toxic no primeiro, mas sua habilidade Shed Skin logo livra ele da condição. E então eu dou um Brick Break que quase derrota o Dragonair numa só. O Lance se cura, mas eu insisto no ataque até conseguir derrotar o Dragonair e aí vem o próximo. E aqui é basicamente fazer a mesma coisa, o Cebolinha cai, eu trago a Conga e ela finaliza. E está na hora do campeão. Eu começo com o Manny pra dar Rock Slide no Pidgeot, mas ele também dá bastante dano a gente de volta. Contra o Alakazam eu trago o Medicham, já que eu sei que 2 Brick Breaks são o suficiente. O próximo é o Charizard, mas como o Manny tá com pouca vida, eu decido trazer a Conga pra lidar com ele com o Rock Tomb. E depois disso vem o que eu não esperava que fosse ser o grande problema aqui. O Executor. Eu utilizo o Aerial Ace da Conga, mas o dano não é tão alto assim. Ele finaliza ela com o Giga Drain e eu trago o Manny, que também toma um Giga Drain e cai. Depois eu trago o Jack, que eu sei que não vai resolver nada de verdade, mas eu vou tentar dar uns Ice Punches e uns Fire Punches. Eu até consigo abaixar a vida, mas ele utiliza o Full Restore e me bota pra dormir com Sleep Powder. Eu vou pro Cebolinha e tento dar um Toxic, mas infelizmente eu erro e sou colocado pra dormir. Eu decido continuar usando o Toxic até ele acordar e quando eu finalmente acordo eu consigo envenenar ele. Agora era uma questão de tempo até ele cair, porém eu tava com o Cebolinha com pouca vida e o outro Pokémon era o Pokémon de água. Eu continuo fazendo o melhor que eu posso, mas infelizmente ele utiliza outro Full Restore e tira o Toxic. E agora eu finalmente havia ficado sem opções e sou derrotado. Eu fiquei um tempo pensando e finalmente encontrei algo que poderia me ajudar. Eu fui até Celadon e peguei o time de Fire Blast e ensinei pro Manny. Então agora vamos pra revanche. Eu começo com a Conga pra não tomar dano no Manny, já que eu vou precisar dele mais tarde. Eu utilizo o Rock Tomb, que também ajuda a diminuir a velocidade do Pidgeot. O dano é baixo e a Conga cai, mas agora o Manny podia vir e derrotar o Pidgeot de uma vez, já que ele estava mais rápido. É a vez do Alakazam e é fácil de derrotar ele com 2 Brick Breaks. Na vez do Charizard, pra não arriscar o Manny, eu trago a Misty, que com o Surf vai conseguir dar um bom dano. Depois de levar uma Hipnose, o Charizard cai pro Surf e tá na hora de vir ele, o Executor. Eu troco direto pro Manny. O Fire Blast tira mais da metade da vida, mas ele contra-ataca com o Sleep Powder, o que vai ser um problema. Só me resta agora insistir em atacar até eu conseguir acordar, e quando o Manny tá finalmente com 6 de vida, ele acorda e dá o Fire Blast finalizando o Executor. Porém ainda faltam 2 Pokémon, por sorte um deles é um Rhydon que cai para um Surf da Misty tranquilamente, e o último é o Gyarados, que já se provou um Pokémon bem difícil de lidar. O Manny tava fraco então não pude jogar ele direto, o que eu fiz foi tentar dar uma última chance pro Jack. Dou o Thunder Punches, mas ele ainda assim toma um dano bem baixo. Porém, no segundo Thunder Punch a gente consegue paralisar o Gyarados. Graças a isso eu consigo dar o terceiro, mas ainda não é o suficiente para finalizar. Porém, com ele paralisado, era só o Manny vir e dar um Rock Slide para terminar essa batalha. E com isso nos consagramos campeões de canto após vencer o jogo apenas com os Pokémon do tipo lutador.